E aí pessoal, beleza? Vamos fazer o exercício 8 de matrizes. Ele vai tratar basicamente de uma aplicação de uma loteria esportiva, tá? A loteria esportiva ela é composta por 14 jogos, tá certo? Sendo que o apostador ele pode marcar, por exemplo, a gente que tem um jogo entre Santos e Corinthians. Se o apostador marcar, por exemplo, que o Santos vai ganhar, ele pode colocar aqui um X nessa coluna e as outras ele vai deixar vazio, tá? Na próxima, se o Flamengo vai ganhar, vai empatar com o Fluminense, ele vai colocar aqui nessa coluna. Se o Palmeiras vai perder do São Paulo, ele vai colocar aqui. Se o Vasco empatar com o Botafogo, vai colocar aqui. E assim por diante, tá? Essa é uma versão desse exemplo. O exercício 7, pessoal, deixa eu só. O exercício 7, que é o jogo mais marcado, ele vai falar de uma maneira diferente. Ele vai usar o cartão da loteria e vai colocar o placar. Por exemplo, se o Santos ganhar do Corinthians de 2-0, o apostador vai escrever 2, não vai pôr nada aqui e não vai pôr nada aqui. Tá? O computador então vai entender que é 2, 0 e 0. Tá certo? Se o Flamengo empatar com o Fluminense, ele vai colocar 0, um 2-2, então 2 e aqui 0, tá? E por aí vai. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer o exercício 8, tá? O exercício 8, ele vai fazer o seguinte, eu vou pegar o Excel e abrir ele aqui, e aqui eu tenho uma simulação de um cartão da loteria esportiva lá, tá? Aqui tem a marcação na primeira coluna, quando está a vitória para o primeiro time. Na segunda coluna é a coluna do empate. E a terceira coluna é a marcação do segundo time. Tá? Então, faz de conta que vai estar marcado assim. Tá certo? Então, eu vou partir de uma matriz inicializada dessa forma. Então, vamos fazer isso daí em Java. Abrir aqui. Vou criar uma nova classe. Vou chamar de exercício 8. Não pode ter espaço. Primeira letra maiúscula. Colocando no programa principal. Tá lá. Bem, classe criada. Vamos agora verificar o algoritmo. Tá aqui. Nós vamos precisar de uma variável chamada mloteria, que tem uma matriz com 14 linhas e 3 colunas de caracteres e mais algumas variáveis. Então vamos criar. Vou criar uma matriz de 14 linhas por 3 colunas. Então vamos por aqui, vamos chamar ela de mloteria, que é igual a new int de 14 por 3. Daqui a pouco nós temos um detalhe aqui para a gente poder falar. Vamos criar também 3 variáveis, mais mar, n coluna, marcou. Então int mais mar, vou inicializar ela com 0, n coluna, colocar com 0 também, e a outra é marcol, vamos por aqui, marcol igual a 0, tá? Muito bem. Temos um detalhe aqui, opa, faltou aqui, né? Ponto e vírgula, aqui é vírgula. Legal? Tá, joia. Então vamos dar uma olhada no algoritmo. Aqui, ó, a gente vai precisar olhar para o cartão e a gente vai ter que dar um jeito de simular esse cartão de uma maneira para ser lido pelo programa. Tá bom? Como que nós vamos fazer isso? Eu vou exemplificar com Excel. Tá aqui, ó. Então, vamos imaginar que aqui na coluna A é a primeira coluna do cartão, a B é a coluna do meio e a C é a terceira coluna, tá? Então aqui, ó, eu vou supor que o jogador ele colocou a primeira coluna, marcou a primeira coluna, assim, ele veio aqui e marcou aqui.
Aqui, ó, na segunda linha, ele marcou a coluna do meio. Então ele vem aqui e marcou aqui. Na terceira linha, ele veio e marcou aqui. E por aí vai. Então onde está 0 não marcou, onde está 1 ele marcou. Tá? Qual que vai ser a coluna mais marcada aqui? Então você tem aqui 1, 2, 3 marcados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? E aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Quer dizer, a coluna mais marcada vai ser a coluna do meio. Tá? Então essa vai ser a resposta do nosso programa. Então é o seguinte, quando a gente tem duas possibilidades agora, fazer com que o usuário entre com esses valores aqui, 1, 0, 0, 0, 1, 0, ou a gente já vai partir do princípio que a matriz já estará carregada. Tá? Eu vou fazer assim que eu acho mais fácil, por enquanto. Só que quando é assim, a gente não pode usar a inicialização da matriz dessa forma, tá? A gente vai fazer de outro jeito. A gente sabe que são 14 linhas e 3 colunas, tá? A gente vai ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que abrir, fechar chaves, tá certo? E aqui dentro dela, a gente vai ter que colocar a marcação. Por exemplo, ó, 1, 0, 0. Então a gente vai por aqui, ó. 1,0,0, tá? E aí partir para a próxima linha, que é 0, 1, 0. Então, vamos lá. 0, 1, 0. E assim por diante, pessoal. Terceira linha, 0, 0, 1. Então vamos por 0,1, tá? E assim por diante. Então vamos tentar fazer uma mutreta aqui, ó. Copiar tudo do Excel e jogar aqui. Vamos ver se dá certo. Vai dar uma ajudinha assim. Então, vamos ser bem rápido aqui. Opa, peraí, filho. Aqui. Vamos fazer uma mutreta. Vamos já colocar a vírgula aqui. Colocando as vírgulas aqui. Aqui fechando as chaves. Vírgula. Eu acho que deu certo. Bom, vamos ver. Ele não reclamou não, tá? Então a gente, na verdade aqui, ó, a gente copiando e colando do lado do Excel e completando o código depois, ó, fica certinho. Deixa eu só colocar um espaço aqui para ficar melhor, mais bonitinho. Não gosto de ver o programa todo desorganizado não, porque depois para ler fica difícil. Então aqui está a nossa matriz, ó. Tá certo? E a minha loteria está de acordo com o Excel aqui, certo? Bem, vamos voltar lá para o algoritmo. Tá aqui o exercício 8. E agora a gente vai fazer, ó, para J de 1 até 3, faça. Então vamos pôr lá. Vamos criar aqui for int j 1 até 3, né? Na verdade a gente vai fazer de 0 até 2. J menor ou igual a 2. Sempre lembre que o índice não começa com 1, tá? E Java começa com 0. Pronto, criamos um for. Normalmente, programas que envolvem matriz, a gente vai trabalhar com um for dentro do outro, ó, tá vendo? Então aqui, ó, marcol igual a 0, marcol igual a 0, já falamos isso. Agora temos um outro for, um j, e agora temos um i. For i igual a 0, i menor ou igual a 13, e mais. O que vai acontecer? Vamos ver. Deixa eu copiar isso aqui. Vamos por aqui. Só para a gente poder acompanhar o algoritmo aqui. Ó. If m loteria. Agora a gente põe aqui i,j igual a 1, né? Igual a 1. Opa, igual a 1. O que vai acontecer? Marcol igual a marcol mais 1.
certo? Fim do C. Isso aqui, pessoal, a gente já viu esse algoritmo lá na disciplina de algoritmos anteriormente. Vamos só acertar aqui, beleza? Tudo certinho. Ele está dando algum erro aqui, faltou o int aqui, ó, for int igual a 0, e aí ele, sempre quando for igual, são dois sinais de igual aqui, né? Ele está dando algum erro. Incompatível operandos aqui. M loteria igual a 1, vamos ver aqui, M loteria int, I vírgula j, já sei o que é, daqui a pouquinho a gente acerta ele. Só para terminar o algoritmo aqui. Aí a gente vai ver, ó, se marcou, vamos colocar aqui, copiei o algoritmo aí, colei, né? If marcou maior que mais marcado, então n coluna igual a j, certo? E acabou aqui o fim C. Bom, vamos ver o que é esse erro que ele está dando aqui, ó. Porque a notação de um algoritmo é de um jeito, em Java é outro. A gente não pode pôr i vírgula j, a gente tem que pôr i j assim, certo? O i vai, o sinal de erro aqui vai sair. Bom, vamos voltar lá no algoritmo e ver. Ele terminou aqui o for, eu vou escrever, ó, coluna mais marcada, tá aqui. Copiei, terminei o for aqui, agora a gente vai escrever. Escreva não existe em Java, system.out.println, vamos lá, coluna mais marcada, mais, concatenando, é isso aí. Fechei, salvei, agora vamos rodar. De acordo com o nosso Excel lá, a coluna mais marcada, vamos só ver aqui. Aqui a gente tem 3 na primeira, 3 na primeira, 6 na segunda e 5 na terceira. Então a gente vai ter que ter o resultado lá como 6, né? Vamos rodar. Coluna marcada 2 com 0. Opa, tem algum erro aqui. Por que ele colocou 0? Com mais mar. Vamos ver aqui. O erro está aqui, ó. Na hora quando eu copiei o algoritmo, eu esqueci de ver aqui, ó. Mais marcou aqui. Tem que fazer essa atribuição aqui. Então vamos ver lá. Marcou. Se marcou aqui, n coluna igual a j, que faltou aqui em cima. Mais mar vai receber marcou. Tá vendo? Moçada, se não faz o algoritmo direito, o programa não sai do jeito que a gente quer. Nas Java Application, coluna mais marcada é 1 com 6. Quer ver? Ó? A gente põe aqui, ó. Então, ó, acertamos aqui a saída. Vamos rodar de novo. Eita, vamos rodar de novo. É 1 com 6. O problema é o seguinte, a gente falou assim, a coluna 1, né? Então, olha só, a coluna 1, aqui é a coluna 0, aqui é a coluna 1, tá? E aqui é a coluna 2, por isso que ele colocou coluna 1 lá. Se você quer fazer com que ele mostre coluna 2, a gente faz uma pequena alteração aqui. Vamos ver se está certo, assim, colocar o sinal de fazer primeiro a soma aqui, para depois ele converter. Aí, agora deu certo. Beleza, pessoal? É isso aí.